3, 2, 1, já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui com o nosso Humanicast. A nossa convidada de hoje é a Anne. Obrigada, Anne, por estar aqui trazendo um pouquinho mais de conhecimento pra gente, tá? E o tema de hoje é sobre violência. Fico muito feliz pelo convite que vocês me fizeram para estar falando um pouquinho sobre uma área que eu atuei, que é a questão da violência, né? E como, de alguma forma, buscar não ser violento, né? Que seria trabalhar a conversa assertiva. O que é a violência, A Ana? violência é todo ato que, de alguma forma, agride o desejo, as necessidades, os direitos da outra pessoa, né? Então é um momento que eu acabo colocando as minhas necessidades, tudo aquilo que eu quero, à frente das necessidades da outra pessoa. Então acaba sendo um ato violento. Dentro disso, né, tem as questões de violência psicológica, física, enfim, tem vários tipos, como serem feitos esses atos, mas resumidamente é como se batesse de frente com as necessidades da outra pessoa e o indivíduo em si. Tem alguns, eu gosto muito da definição de que a violência é quando eu trato o outro como objeto, não como ser humano. Um pouquinho para as pessoas, você poderia falar um pouquinho sobre a violência psicológica, que é uma das menos faladas, né? E às vezes as pessoas ficam com dúvida, ele me xingou, me tratou de tal maneira. Isso se enquadra numa violência psicológica? Sim, com certeza. O que acontece é que tanto a violência psicológica como, por exemplo, os transtornos, né? Toda aquela questão emocional tem sido discutido muito, né? Conforme os anos, até que as doenças hoje são mais descobertas na área mental, ali, emocional, do que a questão física, né? Da violência também. Acaba que a gente é muito atual essa questão da violência psicológica. Como que ela funciona? É quando, às vezes, o ambiente ou aquela atitude, de alguma forma, interfere na minha imagem e como eu enxergo o mundo, ou nas minhas atitudes, ou também como que é o funcionamento ali. Então, por exemplo, eu estou num ambiente, esse ambiente é extremamente violento, e eu acabo também sofrendo um tipo de violência psicológica, ou a pessoa me denigrindo, ou me excluindo de alguma forma, né? Ou eu sentindo uma certa hierarquia, então ele acaba, num ambiente de trabalho, eu percebo que às vezes a pessoa ali, o meu chefe, o monitor, o coordenador, acaba tendo uma certa hierarquia ali, me desrespeitando em algum momento, desrespeitando as minhas necessidades, e isso acaba interferindo na minha própria imagem. Aí a gente começa a classificar como violência psicológica. E como que é identificar a violência psicológica? Porque muitas vezes vem ato como brincadeiras, né? Daí como eu posso identificar isso? Então, o que acontece? Geralmente não, né? A nossa sociedade, de modo geral, ela é violenta. Então, acaba que a gente naturaliza muito a violência. É difícil perceber quando a gente está sendo violentado e também quando a gente é violento. Por isso que é muito importante a gente falar sobre violência, porque a gente acaba tendo uma confusão ali, mas às vezes eu falei aquilo para tentar dar um conselho, para ajudar alguém, ou para tentar para a pessoa mudar de alguma forma, isso vai ajudar ela, mas às vezes a gente está sendo violento. Como a gente identifica? Geralmente acaba tendo bastante prejuízos na qualidade de vida da pessoa. Então, acontecem as violências psicológicas e os comportamentos vão mudando. Esses comportamentos mudando acaba tendo prejuízo, né, na questão de qualidade de vida em geral. Às vezes o desenvolvimento no trabalho acaba não sendo muito bom, acaba que o vínculo familiar ou no relacionamento amoroso acaba sendo abalado também. Então, naquele exemplo do chefe que eu tinha falado, eu estou num ambiente de trabalho e acabo tendo muita pressão, tem essa questão ali de alguns comentários, é uma violência psicológica, acaba atrapalhando na minha imagem, né, de mim mesma, e isso interfere tanto em como eu me percebo no mundo, como também no desempenho que eu tenho no trabalho. Então, às vezes eu acabo não tendo muita vontade de ir no trabalho, às vezes eu produzia tanto e agora eu acabo diminuindo um pouco,
Aí, se aquela violência acaba me trazendo algum sentimento de incapacidade, eu não sou capaz de realizar algumas coisas, aí a iniciação de uma nova atividade interfere muito. Então, eu não consigo mais, às vezes, realizar uma atividade nova porque eu acabo tendo aquela imagem, né, de que eu não sou capaz de realizar nada. Daí isso vai interferindo, é aí que a gente consegue identificar. Com, basicamente, o autoconhecimento, né? A pessoa começa a perceber que está tendo muito prejuízo e aí que a gente vem com a terapia. A terapia ajuda a pessoa a identificar, olha, talvez seja esse ambiente, essas situações, esses atos violentos que acabaram, né, tendo essas consequências. Eu queria falar um pouquinho pra gente de uma pessoa que ela tá sofrendo violência, né, tanto física como psicológica. Qual órgão competente ela pode procurar para ter a imagem resguardada, né, ter o sigilo aí? Então, quando a gente fala... Uma coisa que eu acabei não falando sobre a violência psicológica, e também entrando nessa questão da violência física, é que, assim, geralmente, né, praticamente 100% dos casos, quando acontece uma violência física, acontece também uma violência psicológica. É como se elas andassem juntas mesmo, né? Não necessariamente uma violência psicológica é uma violência física, mas sempre que acontece uma violência física, acontece uma violência psicológica. Quem que a pessoa pode procurar? Depende muito de quem foi a pessoa violentada, né? Então, se for, por exemplo, em casos gerais, assim, procurar a delegacia de polícia, fazer a denúncia, obviamente, né? Procurar toda a proteção que eles conseguem oferecer às vezes. Se a pessoa considera que está correndo algum tipo de risco, a melhor coisa é procurar qualquer tipo de rede de apoio. Então, às vezes, procurar alguns familiares, amigos ou pessoas de confiança que eles conseguem dar algum tipo de segurança para ela, para essa pessoa. Sair daquele espaço físico é muito importante. Então, se eu estou em casa e a pessoa que me violentou está no mesmo ambiente, se retirar dele é o essencial, né? Aí procurar pessoas assim da minha confiança para fazer talvez um acolhimento, fazer aconselhar também, né? E daí eu vou lá e procuro a delegacia, se for em caso de mulher ou criança, né? Procurar a delegacia da mulher, criança, conselho tutelar e tudo. No caso de criança é importante daí ter também acompanhamento de algum dos responsáveis ou alguma pessoa ali do âmbito familiar, né? Para fazer todo aquele acompanhamento. Após isso, geralmente esses órgãos já têm um acompanhamento com o psicólogo, né? Então, feito acolhimento, né? Também médicos. Então, em caso de violência física, acaba tendo muitos tipos de sequelas. Então, acaba que você tem que ir também para um hospital, para um postinho de saúde, ver, às vezes tratar algumas lesões. Aí você pode fazer a denúncia também, procurar todo o recurso que a Constituição propõe, né, tá à nossa disposição, e daí fazer as medidas, às vezes uma medida protetiva, né, para você não correr mais esse risco. Quando a gente fala de violência, é importante dizer que ninguém é violentado porque quer, né? A violência ela não é uma coisa gostosa de se sentir. A gente, às vezes, a gente acaba vendo na sociedade que tem uma imagem de que tá ali naquele ambiente, sabe que vai ser violentado, então você gosta de sentir aquilo. Não, toda vez é muito difícil de sair de um ambiente que é violento. E também tem aquela que às vezes a gente não identifica a violência como uma violência, né? Porque como a gente tá numa sociedade que a violência é muito naturalizada, acaba que a gente percebe que às vezes a violência é um ato de amor. Então, depois da violência acaba acontecendo alguma coisa, uma aproximação da pessoa, daí eu acabo associando de que aquilo foi uma forma da pessoa demonstrar o quanto se importa, né, comigo. Então, tudo isso interfere. Por isso que na hora que a pessoa procurar, às vezes, a delegacia, né, um posto, um médico, ir acompanhado de uma rede de apoio. Porque acontece muito de acabar não tendo recursos para lidar sozinha. Então, se eu sou uma mulher que sou violentada e pego e vou para a delegacia, toda aquela denúncia, tudo aquilo vai acabar dando, né? Mas também exigindo algumas atitudes minhas.
E são atitudes que interferem muito na minha rotina, né? Então, às vezes, a gente tem casos que a gente é violentado por pessoas que a gente não tem vínculo, mas tem muitos casos que a gente acaba sendo violentado por gente que a gente tem vínculo. Então, a gente tem que estar disposto tipo assim, a romper esse vínculo, a sair daquele ambiente, igual eu falei, às vezes é um ambiente familiar, às vezes é um ambiente, né, que tem pessoas muito queridas que eu gosto muito, né? E eu preciso saber que dentro disso tem todas essas questões. Daí a rede de apoio é importante. E muitas vezes, né, a pessoa se encontra tão fragilizada no momento que ela não tem forças para sair desse caso de relacionamento, né? Ela não tem forças para sair desse relacionamento, né? Sim. Daí acaba voltando para quem a violentou. Sim, com certeza. Tem muitos casos, né? O que acontece muito é que, igual eu falei, né? Tem muito a naturalização da violência, né? Aí o que acontece? Às vezes eu tô num relacionamento, por exemplo, que tem muito atos violentos ou muito atos abusivos. Ok, eu saio daquele relacionamento, mas a chance de eu me envolver em outro tipo de violência, outro relacionamento abusivo, se eu acho que aquilo é de alguma forma amor e natural, eu não consigo enxergar aquilo como violência, a chance disso acontecer de novo em um outro ambiente com outra pessoa é muito grande. Então, por isso, aí que entra o psicólogo. A repetição de comportamentos. A repetição de comportamentos. Aí que entra o psicólogo, né? Porque vai trabalhar. Isso. Aí tem um pouco daquilo que você falou sobre o autoconhecimento, né, no podcast. É que a gente acaba se conhecendo, vendo as situações que acontecem, entendendo um pouco das nossas necessidades e ressignificando. Aí eu consigo uma mudança de comportamento. Agora, se eu sair de um ambiente e for para outro, não necessariamente eu vou mudar de comportamento. Às vezes eu só vou tipo assim, vai ser outra pessoa, né? Sim. Que vai estar tendo aquelas atitudes comigo, né? Lembrando, isso não é uma culpa, a gente nunca vai culpar uma pessoa que está passando por uma violência. Eu não estou falando que, né, a pessoa tem culpa disso. Estou falando que acaba que não consegue identificar algumas ações como violência e vai se repetindo em vários ambientes, né? Mas enfim, é importante daí a pessoa procurar ajuda de profissionais, pessoas que estudam sobre aquilo, né? Sim. E a rede de apoio. A rede de apoio é muito importante nesse processo. Eu acho que essa questão aí de culpa e não culpa, né, é que a sociedade não consegue entender o tamanho da dificuldade que uma pessoa que está sendo violentada, independente do tipo de violência que ela sofre, é grande, né? Por isso que eu falo que o autoconhecimento é o início de tudo. Porque quando a pessoa ela se conhece, ela vai fazer essa busca, ela vai entender se tem algo que está influenciando para ela ter essas atitudes. Porque às vezes a forma que ela foi criada ou alguma situação que ela passou, ela carrega e repete esse comportamento, né? Então acaba sendo um comportamento repetitivo, independente. Vamos colocar aí um parceiro. Estou com meu parceiro, ele é violento comigo, eu separo, eu troco. Acontece de novo e de novo. Por quê? Porque você não mudou. Então, por isso que é importante, né? Você entrou nessa questão, é o que complementa. Por isso que eu falo que sempre é o início. Até para evitar, é o autoconhecimento. Né? Sim, porque assim, a questão da violência, a primeira coisa que a gente precisa ver é bem a definição. Então, o que eu defino como violento? A partir do momento que eu consigo definir o que é violento, eu consigo estabelecer os meus limites. Exato. Dentro dos relacionamentos de modo geral. Você consegue se respeitar. Isso. Então eu consigo, se eu sei o que é violento, se eu estabeleço meus limites, eu sei o que é ok pra mim e o que não está bom e o que eu não aceito de forma alguma. Isso não só em relacionamentos amorosos, né? No ambiente de trabalho, no ambiente ali com os amigos, com os familiares, né? E acaba que entra naquilo. Uma coisa muito interessante de a gente pensar é que às vezes, como a questão da violência tem aquilo de que às vezes a pessoa que me violentou, né? Que fez algum tipo de violência contra mim, é uma pessoa que de alguma forma tem um vínculo muito forte comigo. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, às vezes irmã, às vezes marido, às vezes namorado.
enfim, às vezes filho, às vezes, enfim, pode ter qualquer tipo de vínculo, a gente acaba dando uma carga emocional muito grande. Porque eu entro naquilo de que, nossa, o que aconteceu comigo é muito horrível, me senti muito mal, eu estou extremamente magoada e triste, né? Me senti violentada, às vezes tem hematomas, né, e tudo mais, quando questão psicológica, né, acaba mudando todo como eu me sinto, a minha imagem de mim mesma, só que eu gosto da pessoa. Aí acaba que entra naquele conflito, então eu vou acabar, eu gosto da pessoa, então meio que vou deixar de lado. O que pesa mais, né? Isso. E também, muitas vezes, o violento, ele culpa a pessoa. Por isso que a pessoa acredita ser culpada, que realmente ele culpa falando que ele teve tal atitude por tal atitude dela. Você falou isso e eu fiz isso contigo por causa do seu comportamento, né? Muitas vezes ele transfere o comportamento dele para culpa a pessoa, né? Isso é muito importante, porque assim, é importante a gente pensar de que nós somos responsáveis pelos nossos próprios comportamentos. Então, assim, se você age de uma forma comigo, a partir do momento que eu me comporto em relação a isso, não é questão de culpa, né? A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha, porque eu me decido me comportar, né? É claro que eu só me comporto na forma que eu acho melhor me comportar. Um exemplo, se eu aprendi ao longo da minha vida inteira a resolver os meus problemas de forma violenta e eu não tenho acesso a outros tipos de resolução de problema, a chance de eu resolver o meu problema de forma assertiva é muito pequena. Porque às vezes a pessoa nem sabe, às vezes eu não sei. Então, por isso que é importante, né, a questão da terapia, a questão de você estar em ambientes que trabalham a questão, às vezes, da conversa assertiva e tudo, né, de resolução de problema não violenta por conta disso. Porque a gente está numa sociedade que é muito violenta. A forma como a sociedade lida com os problemas é violenta. Porque assim, não, a gente é contra a violência, mas se a outra pessoa me fere, eu tenho o direito de ferir a outra também. É basicamente assim. Aí acaba ficando bola de neve que não tem fim. Todo mundo é violento com todo mundo e tá tudo certo com isso, né? A questão é que não é resolvido problema nenhum. Que forma que é trabalhado essa resolução de problema? A resolução de um problema. Primeiro, autoconhecimento. Então, se eu quero resolver algo que me incomoda, eu preciso saber o que exatamente está me ferindo. Então, eu preciso saber quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, o que eu quero da outra pessoa, né? Às vezes é um pedido que algo aconteça, às vezes é pedir para que não aconteça mais, né? Às vezes é só para manifestar como eu me sinto diante da situação, enfim, para resolver aquele problema. Primeira coisa, eu preciso me conhecer. Né? Quando eu digo me conhecer, não é, eu sei que música que eu gosto, eu sei que roupa que eu gosto de vestir. É muito mais complexo que isso. É questão de o que é necessário para você e estabelecer esses limites. E daí eu vou lá para a resolução. Eu sei o que eu quero, o que eu quero pedir, qual o problema eu quero resolver, eu vou lá e vou descrever para a pessoa. Então, a descrição para a resolução de um problema não é a mesma coisa que interpretação. Quando eu vou lá e falo o que eu achei de uma situação, é uma interpretação minha, não é a descrição. Então eu vou lá, descrevo o problema para você. Então, você chegou atrasado em casa, ponto. Se de fato a pessoa chegou atrasada em casa, é um fato, é o que aconteceu. Então não é uma interpretação minha, é diferente. É só uma descrição. Diferente de eu chegar e falar, você chegou em casa tarde por conta disso. Isso já é o que eu acho que aconteceu. Sim. E então primeiro eu vou trabalhar a descrição, depois eu vou falar como eu me sinto diante da situação. Você chegou tarde em casa, eu fiquei aflita, ou eu fiquei triste, ou eu fiquei com raiva. Então eu preciso saber o que isso me fez sentir. E daí depois eu acabo falando qual que é o problema que eu quero, o que eu quero daquela pessoa. Isso aconteceu, eu me senti dessa forma, eu gostaria de que isso não acontecesse mais, ou eu gostaria de que quando fosse chegar tarde você me avisasse, ou eu gostaria de que você não fosse sair depois de alguma... Não sei, daí entra o que a pessoa quer, né? Aí eu faço pedido para a pessoa. Ok,
E quando eu falo pedido, não é só simplesmente eu chegar e falar, é isso aí. Porque o pedido eu preciso descrever ele também. Porque acaba que a pessoa pode ter interpretação diferente da situação do que a minha. Então, eu namoro, aí eu vou lá e eu acho que o meu namorado não está sendo muito carinhoso comigo. Aí eu chego pra ele e falo, você não me dá carinho. E às vezes a definição que ele tem de carinho é muito diferente da minha. Exato. Aí que tá o problema. Porque daí acaba que eu não vou conversar com ele para tentar resolver o meu problema. Eu vou para fazer uma acusação, né? E você não tá me dando carinho, você está fazendo isso. E daí o que ele vai fazer? Ele vai se defender. Aí que tá o conflito. Daí ele vai ficar se defendendo, daí eu vou começar a retrucar também. E tudo isso gera emoções, então se eu for reclamar de alguma coisa, eu tô magoada, eu tô triste, eu tô com raiva da situação, aí ele acaba também ficando, né, diante, às vezes, que pra ele talvez não seja um problema, só não seja um problema, né, no meu olhar seja um problema, mas ele acabou não percebendo isso no dia a dia. Aí fica aquela confusão de que, nisso, se eu faço descrição de que, eu acho, você não me manda mensagem de bom dia ou entra em contato comigo durante o dia. Eu me sinto triste porque eu acho que você não está me dando carinho, né? Eu gostaria de que você me mandasse mais mensagens durante o dia. Daí ele consegue entender exatamente o que eu quero dele, né? Isso, assim, é um exemplo dentro de um relacionamento, mas a gente consegue fazer isso em qualquer ambiente, né? Aí que tá a primeira forma da gente conseguir resolver um problema. Descrever o fato que te incomoda, né? Trazer a sua queixa clara e objetiva. Isso. E trazer a sua solução. Por quê? Porque talvez a forma que eu me sinto frente àquele fato, àquela situação, é diferente do outro. E nenhum nem outro está errado, os dois estão certos, porque são duas criações diferentes, duas vivências diferentes. Então eles estão certos dentro do conceito deles. Porém, quando você está num diálogo, ou enfim, numa situação que você divide com outra pessoa, você precisa aceitar o certo dela, mas também você precisa respeitar o seu certo. E encontrar o meio termo onde os dois vão conseguir se comunicar de forma saudável. Sim, aí a gente tá falando da questão da conversa assertiva. Exato. Porque quando eu sou violento, eu pego as minhas necessidades e coloco sobre o outro. Ele é como se ele fosse um objeto. Então eu quero que isso aconteça, independente do que você acha necessário, não respeitando você como pessoa. Agora, se eu faço uma conversa assertiva, eu entro em contato com as minhas necessidades, eu exponho elas e entro em contato também com como o outro enxerga isso, né? Quais são as necessidades do outro, e a gente entra em um acordo. Anne, mas e se não tiver acordo? Ok, aí a gente vai começar a trabalhar com basicamente 3 coisas. Ou a questão da passividade, no sentido de que talvez a necessidade que eu estava tentando, né, suprir e aquele pedido que eu estava fazendo para outra pessoa não era tão importante para mim, né? E ok, tudo bem para mim eu deixar isso de lado e respeitar, né, a condição da pessoa. Isso é muito importante a gente falar também, porque tem uma tendência de algumas situações, né, as pessoas serem muito passivas e não respeitar as nossas necessidades. Mas quando eu digo passividade é quando eu sei que a minha necessidade ela não é maior do, né, o que é importante para mim, os meus valores, não é maior do que aquilo que está tentando ser resolvido e tudo bem, né, eu ser passivo, né, ok, vamos fazer do seu jeito então e pra mim tá tudo bem. Aí tem a forma agressiva. A agressividade é diferente de violência, porque a agressividade é basicamente a minha opinião não é igual à sua. A forma que eu vejo o mundo não é igual à sua. Não necessariamente tem um certo ou errado. Eu não vou de conflito com você. Eu só vou contra você, né? E a violência é quando eu vou contra você. Então, o que você pensa é diferente do que eu, mas não importa o que você pensa. Eu quero que você pense como eu ajo, conforme eu acho melhor, né? Então, a forma agressiva daí é quando eu exponho tudo aquilo que eu acho necessário. E é isso. E dentro da resolução do problema é muito importante, de alguma forma, ter um tipo de agressividade, porque a agressividade
é basicamente a gente ter um tipo de postura de que, ó, essa necessidade para mim é importante. Então, dentro do nosso vínculo, eu preciso que isso aconteça. Eu preciso ter um posicionamento mais assertivo, né? Daquilo que eu quero, que eu preciso, que essa situação eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão dessa situação, vai me fazer... Na conversa assertiva entra a área também do que o óbvio precisa ser dito, né? Porque muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né? Porque, eu fiquei chateada por isso e não falo nada, só fico de cara virada pro meu parceiro, meu colega. Ele não entendeu nada, mas eu tô muito chateada, eu não vou lá e converso. Daí os dois entram em atrito também, né? Exato. Sim, acontece muito, e é um dos erros de comunicação muito grande. Porque acaba que ele sabe como eu tô me sentindo. É óbvio que eu tô chateada. É óbvio que ele entendeu, muitas pensam assim, é óbvio que ele sempre faz a coisa que eu não gosto e eu fico chateada. Sim. Ou às vezes eu já falei que isso me incomoda, né? Então é óbvio, não necessariamente, né? Por isso que na hora quando a gente for fazer algum pedido, né, para tentar resolver um problema, é importante a gente dar exemplos mesmo. Então eu chegar e falar assim, ó, é isso que eu quero. Então, eu acho que você não é carinhoso porque você não manda mensagem todos os dias. Então eu quero que você mande mensagem assim que possível. Mas a pessoa vai chegar e falar, nossa, é impossível mandar mensagem toda hora, eu tenho coisas para fazer. Ok, então como que você acha que a gente pode resolver esse problema? Porque esse problema é importante que seja resolvido, porque vai melhorar nosso vínculo, eu vou sentir mais carinhoso, que você está sendo mais carinhoso comigo, né? Enfim, e é basicamente trazer a pessoa a tentar resolver aquilo, né? Também junto. Não sendo só uma questão de que é isso e acabou. Eu quero que isso aconteça e você tem que fazer. Se a gente acaba agindo dessa forma, a gente está sendo violento. Porque daí a gente não entra em contato com aquilo que... Eu estou impondo, não estou buscando uma solução. Né? Isso. E daí é muito importante daí falar, eu acho que a gente poderia agir dessa forma, né? Aí a pessoa vai estar disposta a aceitar, disposta a não aceitar, né? E não quer aceitar, falou, não vou fazer, então o que você sugere? Porque esse problema está acontecendo. Busca né? uma outra alternativa. Isso. Daí a opção que a outra pessoa sugere também não é bom pra mim. Ok, aí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com aquilo. Se a gente vai deixar, às vezes, a nossa necessidade de lado, né? Igual eu falei, quando eu digo deixar de lado minha necessidade, é de que aquilo que eu tô pedindo não seja tão... Dentro de uma hierarquia, não vai fazer tanto mal pra mim do que, né, o fato de ser atendido, né? Ou não. Mas é basicamente isso. Hoje finalizamos o nosso podcast com a Ana e Caroline. Muito obrigada por vir compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E até a próxima, pessoal. Deixa o like, curta e compartilhe. Até mais. Beijo.